Olá, paz e graça, tudo bem com você? Que bom que você saiu aí do seu cantinho, da sua rua, do seu celular, do seu endereço e veio aqui para a Avenida Êxito para nos encontrarmos mais uma vez na Praça do Coreto Núntios Cast. É isso aí, viemos hoje com um convidado especial. Hoje é um dia de gravarmos aqui aquele coração cheio de amor para encher sua vida de bênção e de testemunho. Eu não podia deixar de dizer, antes de continuar essa conversa com você, para te pedir um favor. Clica aqui embaixo no inscreva-se, vai lá no sininho, aperta o joinha, fala para o YouTube, que é muito importante você estar aqui com a gente. Deixa eu te falar uma coisa interessante. Todas as vezes que o Criador falou com o homem, ele sempre condicionou, entre aspas, a vitória desse homem com uma reação. Deus nunca espera do homem a perfeição, mas espera uma reação. Quando você se inscreve no canal, quando você compartilha um episódio nosso, quando você fala com as pessoas sobre o Nutioscasts, é como se o Senhor estivesse te dando a oportunidade de levar a outras pessoas histórias, conteúdos e coisas que marcam a vida das pessoas, que fazem a diferença. E às vezes uma palavra pode salvar uma vida. E eu fico feliz que você saiu aí da sua rua, do seu endereço, de onde você está, no seu www, no seu aplicativo, e veio até aqui a Avenida Êxito. Que você já sabe, a Avenida Êxito é o lugar onde as pessoas que construíram uma história de sucesso, uma história de vitórias, superando desafios, enfrentando muitas coisas, chegaram até aqui nessa pracinha do Coreto, na pracinha do Êxito, na pracinha Nutioscast. Hoje eu tenho um convidado muito especial, ele é um dos nossos filhos da casa, ele é aqui da Igreja Mensageiro da Paz, tem caminhado conosco já há muito tempo, é um amigo, um irmão, é um pastor, isso mesmo, ele é pastor, ele é empresário, ele também é pregador do evangelho, professor, ele tem ensinado muita gente com a sua sabedoria, é um sujeito maravilhoso, ele só não consegue ser bonito como eu, isso é quase impossível, mas ele é sensacional. E eu quero que você receba com muito carinho essa pessoa que vai nos contar aqui testemunhos de superação, como ele conseguiu vencer até hoje, milagres que ele viveu na sua família, a cura e a ressurreição praticamente da sua filha. Olha, tem muita coisa boa para você ouvir. Eu quero que você receba com muito carinho, sentado aqui nesse banco com a gente, para essa praça, para essa conversa, pastor Mores Albert. Prazer, Paz e meu graça, apóstolo, negão. meu pastor, meu pai, Você tá bem? graças a Deus. Tá bonito, fez o cabelinho aí. Ficou chique Tô hoje. tentando, né? Mas não vai ficar igual o Você pai, chegar não. aí no nível do Nutioscast. Tá certo, tá certo. Que bom que hoje nós vamos gravar os Filhos da Casa e você é o primeiro que nós estamos gravando aqui. É uma alegria recebê-lo aqui nesse episódio. É uma satisfação, né? Porque tem muita gente que a gente entrevista, às vezes, e conversa, que a gente não conhece, acaba conhecendo aqui. Mas a Bíblia diz que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. E você tem sido um homem bom, seu testemunho, suas histórias, a convivência, porque uma coisa é falar, eu ouvi falar de alguém, eu ouvi falar de Deus, como disse Jó. Outra coisa é assim, eu conheço esse cabra de perto, eu vejo ele bonitinho, sujo, sorrindo, chorando. Nós estamos juntos aqui na obra e é um prazer estar com você. Eu já te conheço muita coisa de ti, sei bastante coisa de ti, mas, ó, gente, bichinho, precisamos falar para o povo que não sabe. Meu rei, tu é de onde? Eu sou da Bahia, cidade por nome Licínio de Almeida, cidadezinha pequena, lá no sul da Bahia, uma cidade de uns 35 mil habitantes. Vim pra cá, fiz 18 anos aqui, e já faz um tempinho que estou em São Paulo. Fui acolhido aqui por essa cidade maravilhosa, mas nasci lá na Bahia, Licínio de Almeida. Você sabe que Licínio de Almeida, é perto da minha cidade onde eu morei na Bahia um tempo, é uma catedral, né? Porque a nossa tinha 8 mil habitantes para 10, a sua tinha 35 mil, então a gente já está aí perdendo para você nessa daí. E você veio de uma infância. É que é difícil conversar contigo, porque eu sei tudo já, né? Mas vamos lá. Como foi a sua criação? Você foi criado nos caminhos do Senhor ou não foi? Você começou a trabalhar muito cedo. Quem é o Mores Albert, antes de ser o pastor Mores?
Bom, vamos lá. Como eu já bem disse, nasci nessa cidade por nome Licínio de Almeida, filho de seu Luiz e de Dona Rita, dois pais, meus pais maravilhosos, ainda estão vivos, graças a Glória a Deus. Deus. Forte, costumo dizer que mais forte do que eu. Meu pai sempre foi aquele que é muito rígido, mas um pai muito amoroso. Eu me espelho muito nele nos dias de hoje, até na criação dos meus filhos. Tenho ele sim como exemplo. A minha mãe, aquela calmaria. Eu costumo dizer que o mundo está acabando e ela está olhando e dando risada. Minha mãe é desse jeito. Foi dela Eu que você herdou essa facilidade de contar piada de tudo? talvez tenha sido, mas ela não tem tempo ruim para ela. O meu pai já é mais explosivo, ela é mais tranquila. E na minha infância, meu pai era bem de vida. Depois as coisas deu umas dificultadas, ele era bem de vida. Pela vontade dele, os filhos não trabalhariam tão cedo. Ele sempre foi aquele de vamos estudar, vamos estudar. Eu comecei mais cedo. No começo, até escondido dele. Eu lembro quando eu tinha ali 9 para 10 anos, eu pegava os carrinhos de mão, ia para a feira para poder ajudar a senhorinha para ganhar minhas moedas, porque eu não queria pedir dinheiro para o meu pai. E durante muito tempo eu fiz isso daí. Aos 12 anos, eu assumi de fato um compromisso em um trabalho. Eu lembro como se fosse hoje. Chorei para minha mãe ir lá pedir um emprego para mim, porque eu tinha vergonha de ir lá pedir o um emprego. E ela falou: eu vou com uma condição. De todo o dinheiro que você receber, o valor do dinheiro de uma semana você vai ter que ajudar dentro de casa. Eu falei: tá bom, não tem problema. E ela foi lá na oficina, pediu esse emprego e com 12 anos eu comecei. Emprego de quê? Na oficina mecânica. Mexia com caminhão, essas máquinas reta-escavadeira, escavadeira. Prestávamos serviço para rede ferroviária, que aqui é CPTM, né? Uhum. Então a gente prestava também serviço para essa empresa, que era os trem cargueiro da época. Carregava minério, pedra, cimento. Agora tá voltando no Brasil de novo essas malhas viárias a funcionar, né? Graças a Sim, Deus. lá ficou muito tempo parado. E agora está voltando. A própria mineração de lá voltou a trabalhar, porque também ficou muitos anos parado. E foi isso, eu comecei lá com 12 anos, com 14 anos já tomava conta da oficina e saí faltando 15 dias para fazer 18 anos, que foi quando eu vim para São Paulo. Vim para ficar 4 meses. Tá até hoje, 40 anos já. Já tem 24 anos, mais ou menos. E você conhecia igreja, Jesus, essas coisas quando Não, era adolescente, jovem, ou foi depois? foi depois. Na verdade, começou lá. Eu não era, eu costumo dizer que eu era perseguidor dos crentes, mas não é que eu tinha raiva. Sabe aquelas pessoas que iam no embalo dos amigos, fazia para se aparecer. Então eu era aquele que às vezes chegava lá na porta da assembleia, tava seu Chico, que era o porteiro da assembleia, e eu ficava pegando as pedrinhas pequenininhas e jogando nele, e ele ficava olhando para ver o que que era. Então eu costumava fazer algumas brincadeiras com o crente, não porque tinha raiva, era mais pela influência dos amigos. E aos 14 anos, eu lembro que eu conheci uma menina e a gente começou aquele namorisco de criança. Naquela época não era tão normal assim você já se relacionar. Sim. E quando o pai dela descobriu, mandou me chamar na casa dele. E aí eu tive que ir. Ele muito bravo. E aí eu fui lá conhecer ele e ele falou comigo: ó, para você namorar com a minha filha, você tem que ir para a igreja. Uau. E aí no dia seguinte, onde que eu estava? Na igreja, Na claro. igreja. Virou Eu crente falei: da não noite vou pro dia. perder ela, não vou perder ela de jeito nenhum. E aí comecei a ir para a igreja. No começo foi algo meio estranho para mim, ia escondido dos meus amigos, porque eu não queria que ninguém me visse Souber estar lá. na igreja e tal. E aí comecei a ir para a igreja, comecei a gostar da igreja, isso aos 14 anos. E com 18 eu vim para São Paulo. Ainda namorava com essa menina e não fazia nada na igreja, eu ia, chorava nos louvores, nunca tinha comprado uma Bíblia. Eu gostava demais da igreja. O dia que ela não ia, eu ia da mesma forma, mas ainda não tinha acontecido um encontro com Jesus, porque eu acredito que esse encontro com ele foi aqui em São Paulo. E minha trajetória lá dentro da igreja foi essa. Não foi... Foi de curiosidade, na verdade. Sim. E aí se tornou
Uma paixonite aqui em São Paulo com o encontro de Jesus e o amor. Aqui foi um encontro com Jesus. Eu vim para São Paulo, fiquei um tempo afastado, é verdade. Foi quando eu conheci o mundo. Vai contar pro pessoal que você era um dançarino profissional de banda de forró, não? Pode contar, não tem problema. Eu vim para São Paulo, me afastei da presença do Senhor e conheci a noitada, conheci pessoas, o qual esses acabou me ajudando ainda mais a me afastar da igreja. Foi quando eu aprendi a dançar, comecei a dançar em bandas, comecei a dançar nas noitadas, programas de televisão. Acho que o único que eu não fui foi na Globo. Os outros, todos eles, Você dançou. eu dancei. Aqueles canal do Nordeste, Gazeta, SBT, todos esses canais, nós íamos nos apresentar. Dancei em várias bandas conhecidas, mas ainda assim, Calcinha preta. Calcinha Preta foi a única que não. Mas Já tinha saído, né? Companhia do Calypso, Rasta Chinela, Acácio, o Ferinha da Bahia, que Sim. também, quando eu saí dele, ele estava estourado. E foi nessas noitadas onde Deus começou a falar comigo. Peraí, deixa eu entender. Então você vem para São Paulo, faz 18 anos, desvia-se do Senhor, vira um dançarino praticamente profissional, e aí na noitada, agarrando mulher doidada, aprontando tudo que podia, Deus começa a falar com você. Sim, ele começa a trabalhar o meu espírito, começa a trabalhar a minha alma e começa a me lembrar de momentos. Momentos vividos ainda na Bahia, de coisas que ele tinha feito na vida do meu pai, na minha vida, em livramentos. E ele começou a me trazer a lembrança de coisas simples que eu tinha vivido na minha infância lá. E aí ele dizia para mim, aqui não é o seu lugar. E ele começou a colocar algumas pessoas na minha vida, mesmo na noitada, para entrarmos no assunto de religião, daquilo que de fato é Deus, e começou ainda ali a usar a minha vida para falar com algumas pessoas. Eu lembro que por algumas vezes eu começava a conversar com algumas pessoas, mesmo no forró, e de repente a pessoa começava a chorar, Deus começava a usar a minha vida ali, e aí eu fui entendendo que de fato ali não me cabia mais, não tinha mais espaço para mim, aquele lugar. E aí foi aonde eu também conheci Abençoada. a minha esposa, Graziele. Dançando também. Dançando. Eu lembro como se fosse hoje, eu no forró. Peraí que precisa de um close. Conta aqui pro pessoal o primeiro dia do encontro do amor entre Mores Albert e Graziele Ferreira. Pois é. Em um forró, lá em Pinheiros, eu ali dançando com algumas meninas, eu lembro como se fosse hoje, tinha uma fila de algumas meninas, todas elas esperando a música acabar para mim dançar com uma outra, e Graziele encostada em uma coluna, olhando para mim, esperando eu chamar ela para dançar. Mas naquela época, aquela fila de mulheres querendo dançar comigo, eu não iria chamar. E depois de muito tempo esperando, eu lembro que ela olhou para mim e fez um gesto, ó, a próxima a gente dançar. E naquele momento, quando ela fez aquele gesto, eu soltei a menina que eu tava e fui dançar com ela. Eu lembro que naquele dia eu já fui para cima dela e falei, vixe, ganhei a noite. E foi meu primeiro fora com ela. Conta essa história aí. Fora. Eu falei que tava afim dela e tal. E ela falou que não, que tinha namorado. E aí, quando ela falou que tinha namorado, eu também respeitei. E ali a gente se conheceu. E a gente passou a se encontrar ali todas as segunda-feira. Virou amigo. Viramos amigo. A gente passamos Era o que? O Tropical Dance? Tropical Dance. E a gente passou a se encontrar ali todas as segundas. Criamos uma amizade. Eu acho que uns 6 meses depois, ela terminou com esse namorado. E 6 meses toda segunda-feira. Toda segunda-feira. A gente passou a se encontrar também em outros forrós. Virou amigo. Eu ia 6 vezes por semana. E você apaixonado? Não, ainda não estava apaixonado, porque naquela época ainda tinha muitas mulheres. Então, muitas opções, né? Sim. Virou amiga mesmo. E como ainda não tinha rolado um contato, virou um certo respeito. E uns 6 meses depois, o relacionamento dela acabou, e foi quando eu vi uma outra oportunidade. Agora é a hora. E aí foi o meu segundo fora. Foi o meu segundo fora. Eu dei em cima dela e ela falou que não queria se relacionar com ninguém, e nós éramos amigos, não queria estragar a amizade.
E, de fato, foi aonde a nossa amizade criou um vínculo ainda maior. A gente passou a sair junto, porque antes a gente evitava, de certa forma, porque ela tinha um namorado. Aham. Passamos a sair juntos, ir para a praia junto, e sempre tinha aquele monte de amigos. E durante alguns anos ficou essa amizade. Uau. Eu acredito que 5 anos de amizades. 5 anos sem ter nada? Sem ter nada. Você é crente já, mano. Você já estava Absolutamente salvo. nada. Íamos para a praia juntos, dormíamos juntos no mesmo apartamento e nunca tinha acontecido nada. Saímos, bebíamos, voltávamos bêbados para casa, levava ela para casa. Às vezes a mãe dela me ligava: amores, a Graça não veio para casa, tá com você? Falava: tá, então não tem problema. Aí, depois de 5 anos, 5 anos e meio, ela resolveu quebrar aí os protocolos da amizade. Por causa de uma outra amiga, uma outra amizade que nós tínhamos, porque ela inventou de colocar uma amiga dela para ficar comigo, para me manter próximo dela. Com medo de eu arrumar uma namorada, e essa namorada me proibir Tá de junto com o sair, pessoal. dançar com ela. E ela resolveu colocar uma amiga dela próximo de mim. Foi justo essa amiga dela que tentou separar a nossa amizade. E depois Uau. de toda essa confusão, voltamos a nos falar, ficamos um tempo sem se falar por conta dessa amiga dela. Já não tinha mais nada com essa amiga, e alguns amigos nossos criou uma estratégia para nos aproximar. Eu sabia que vocês dois já eram namorados sem ser, né? Aquela historinha de convidar ela para ir pro forró, me convidar também. Aí veio em mim: mas a Graça está querendo ir, mas está sem graça de ir no seu carro, porque talvez você não deixe. Falei: não, por mim não tem problema nenhum. E aí, quando chegou lá no forró, foi nela: o amor está querendo dançar com você, mas está sem graça de falar. Aí veio em mim e contou a mesma história: a Graça está querendo dançar com você, mas está sem graça de falar com você. Aí vieram: se o Moura for lá pro meio, você vai lá para dançar com ele? Aí veio em mim e contou a mesma história. Aí vai nós dois lá pro meio. Um na história do outro. Exatamente. E aí foi quando a gente começou a dançar. Aí acabou. E a gente se combinava muito bem na dança. E ali voltamos a nos falar. E foi quando surgiu a possibilidade de sairmos a primeira vez, mas sem estragar a amizade. E aí saímos a primeira vez. No dia seguinte ela me ligou, perguntou se dava para sair a segunda. Aí Na pronto. terceira vez aconteceu a mesma coisa, no terceiro dia, e no terceiro dia ela me pediu em namoro. Depois de sofrer tudo, ela resolveu tomar atitude. Foi, depois de anos. E aí começamos a namorar. E depois desse namoro com a Grazi, eles ficaram juntos, estão juntos até hoje. Sim. São um casal abençoado, estão aqui na igreja com a gente. Mas como foi esse encontro com Jesus nesse processo aí? Nesse processo das noitadas e de certa forma, Deus já vinha trabalhando no meu coração, depois de algumas dificuldades no relacionamento também. E aí entendemos que estava chegando a hora de nos afastar da noitada. E de certa forma nós começamos a ir para a igreja, porque ainda não estávamos indo. Eu ia de vez em quando, ela não ia. E começamos a de vez em quando a ir na igreja. E isso, de certa forma, foi nos trazendo uma paz, foi nos trazendo um consolo. E depois de um tempo nessa de igreja, forró, igreja, noitada, decidimos que era hora de fato, Se afastar. nos firmar na igreja e deixar a noitada de lado. Ir para dentro daquilo que de fato era a vontade de Deus em nossas vidas. E aí foi quando nós, de fato, nos firmamos e, para a honra e glória do Senhor, estamos até hoje. Nesse processo de fomos para a igreja, nos firmamos, qual foi aquele dia que Jesus apareceu para o Moisés? Moisés, é hoje. Hoje é o dia da conversão. Qual foi aquele dia que marcou você de fato? Porque as pessoas vão para a igreja porque gostam, porque tem amigos, porque tem família, tem um monte de coisa que acontece. Mas existe um momento que Jesus encontra com a gente. Sim. Que ele na igreja ele vai dizer assim: agora chegou a tua hora, eu tenho chamado na sua vida, eu quero você aqui comigo. E você entende que Jesus é filho de Deus e que ele é o Salvador e que está na hora. Quando foi isso? Certo dia eu estava dentro da igreja, ainda não fazia nada na igreja, e eu estava orando a Deus. Eu lembro que eu estava sentado, encostado na outra cadeira da frente, encostei a testa na cadeira e conversando com Deus, orando a Ele, apresentando a Ele algumas coisas, alguns projetos, e eu pedi um sinal para Ele. E eu lembro que quando eu pedi o sinal para Ele, eu lembro que Ele colocou, que eu senti
alguém colocando a mão nas minhas costas, no meu ombro. E eu lembro que naquele momento, quando eu senti a mão no meu ombro, eu dei um pulo. E eu assustei, eu olhei para ver quem é que tinha tocado em mim. E aí eu olhei e não vi ninguém. E ainda muito imaturo espiritualmente, eu não consegui, naquele exato momento que eu senti a mão no meu ombro, entender que de fato era Deus. E aí depois que eu olhei e não vi ninguém, foi que eu entendi que era Deus colocando a mão no meu ombro ali e dizendo que estava comigo. E que eu poderia dar seguimento naquilo que eu estava apresentando para ele. E eu fiz exatamente tudo aquilo que eu tinha falado para ele na oração. E tudo aquilo aconteceu do jeito que eu havia pensado. E ali foi onde de fato mudou a minha vida. Foi de fato onde mudou a minha fé. E dali para frente, a minha fé foi uma mudança extraordinária ao ponto de eu não duvidar de mais nada. Mesmo estando afastado, eu sempre tive uma fé muito grande. Eu lembro, talvez a primeira vez que eu tive uma conversa com Deus, que ainda na Bahia, aos 15 anos, quando meu pai estava dentro de um hospital, e eu falei para Deus que eu ainda não estava preparado para ser o dono da casa, o homem da casa, mesmo tendo irmão e irmã mais velha do que eu, mas eu não via eles dessa forma, como o homem ou a mulher da casa para tomar conta. Meu pai teve um acidente onde quebrou 7 fios de costela do lado do coração, teve costela que quebrou em 2 lugares, e foi talvez o primeiro particular que eu tive com Deus, de pedir para ele alguma coisa. E poucos dias depois, meu pai estava em casa para se recuperar. Conta a história como foi, que o pessoal chegou com a notícia, aí você foi lá ver seu pai. Conta, eu lembro desse testemunho, é muito bonito. Na verdade, época de política, carro, bebida, política, ocasionou em um acidente, ele dentro de um carro, onde ele perdeu o controle e colidiu com um barranco na estrada de terra. O amigo dele que estava do lado dele saiu pelo vidro, foi cair metros depois do carro e ele bateu o peito no volante do carro, aquelas rural antiga, ele conseguiu dobrar ela no meio, uma rural daquela, e ele quebrou 7 fios de costela do lado do coração, teve costela que quebrou em 2 lugares. Na época, eu lembro que a minha mãe tinha pedido para mim ir atrás dele, porque na época que ele bebia, só eu podia ir atrás dele. Ele não aceitava que ninguém, se fosse alguém atrás dele, dava confusão. E quando eu ia, ele, de certa forma, aceitava. E aí eu lembro que eu encostei próximo de um povo que estava ali na passeata, e eu escutei, teve um acidente lá na descida do Barreiro, uma descida muito conhecida, uma descida muito, muito grande. E aí, quando eu ouvi acidente, eu falei, é o meu pai. E aí eu encostei próximo das pessoas. E quando eu perguntei se era o meu pai, eles falaram para mim que era. Eu lembro que eu arrumei uma moto emprestada e eu saí correndo para lá. Eu lembro que passou um carro em alta velocidade voltando para Licínio de Almeida. E quando eu vi aquele carro, eu já pensei, eu falei, será que é o meu pai? Só que aí eu fui até o local do acidente. Quando eu cheguei lá, eu vi que não tinha mais ninguém. Eu voltei para Licínio, o carro passa de volta por mim, Já era o pessoal tentando salvar o seu pai. levando para a Vitória da Conquista, porque na cidade não tinha recurso. Ele teve hemorragia interna, já não conseguia mais respirar. Eu entendo que ali de fato era a mão de Deus. Eu lembro que quando eu cheguei no hospital de Licínio, falaram, ó, já foi para a Vitória da Conquista. E não era uma ambulância, porque lá nem tinha ambulância ainda. Meu Deus. Era uma D10, só que fechada, a parte traseira. O motorista, muito amigo nosso, muito amigo do meu pai. E eu lembro que o médico havia falado para ele, ó, se o pneu do carro furar, você não para. Porque se parar, ele não chega. O médico tinha ainda uma seringa muito grande, de lado, tirado um pouco já do sangue. Licínio era o quê? 1 hora de Conquista? Não, 3 horas e pouco, dá 327 quilômetros. Longe. 327 quilômetros. Quando chegou lá, ele já não respirava mais, até o pescoço dele já tinha inchado. E quando chegou lá, já tinha uma equipe de médicos esperando, porque naquela época o hospital de Licínio tinha um convênio com o hospital de lá, e aí chegou lá, já foi direto para a cirurgia, e aí já começou a drenar sangue, fazer os procedimentos.
E quando isso acontece, nós não tínhamos recurso nem para ir para lá, para ver o nosso pai, Meu para Deus. ver o que de fato tinha acontecido, como que estava. Não tinha dinheiro nem para ir pegar o ônibus Não, e ir não lá. tinha. Não tinha. Nós ficamos esperando vir notícia de lá e fomos ter notícia só no outro dia. Isso era por volta de 7, 8 horas da noite. Fomos ter notícia no outro dia de que ele estava vivo, estava se recuperando. E aí, no final do dia seguinte, foi quando nós conseguimos recurso para nossa mãe ir para lá. Nós ficamos em casa, os filhos. E aí, minha mãe foi para lá, ficou lá, acho que 3, 4 dias com ele. E quando ele voltou, ela já veio junto com ele. Ela ficou lá esses dias. Naquela época não tinha telefone para E qual ligar. foi esse momento da oração? Foi quando eu fiquei sabendo do ocorrido. Ao retornar do hospital, eu sentei na frente da minha casa. Na frente da casa tinha um bar. E ali tinha uma calçada alta, eu estava ali sentado. Eu lembro que começou a chegar o pessoal da igreja, começou a chegar alguns amigos. Sabe quando você se reúne para receber a notícia? Ó, foi a óbito. Parecia, a cena era essa. E aí eu lembro que, sentado na frente do bar do meu pai, naquela época, o meu sogro, que era o pai da menina que por ela eu fui para a igreja, ele sentou do meu lado e me abraçou. E nesse momento foi quando eu levantei a minha cabeça e olhei para o céu e falei: Deus, eu não estou preparado para ser o homem da casa. Eu preciso que você mande o meu pai de volta, porque eu ainda preciso dele. Foram palavras simples, Mas ele ouviu, né? uma oração curta, mas que de fato ali eu me acalmei. Ali eu me acalmei, ali eu descansei no Senhor. E quando nós recebemos a notícia, naquela época ainda era orelhão, tinha um orelhão próximo da nossa casa, então era normal a gente ter um papelzinho com o número do orelhão, porque se a gente quisesse ligar, a gente ligava, aí alguém atendia, ó, vai lá na casa de Rita, de seu Luiz, lá e chama ela, que eu preciso falar com ela. Antigamente era assim. E aí eu lembro que a minha mãe, de lá de Vitória da Conquista, ligou no orelhão que era próximo da nossa casa, e nós já estávamos ali esperando. Quando o orelhão tocava, a gente já saía correndo para ver se era para nós. Sim, sim. E aí atendemos. E aí falamos com a nossa mãe, ela falou que tava tudo bem, que ele ia se recuperar, que foi grave, mas ele estava se recuperando. E ali a gente ficou mais tranquilo, de certa forma. Claro, claro. E aí ela passou a data de que ele iria voltar. E aí nosso pai voltou para casa, graças a Deus. Durante um bom tempo ele não podia fazer força, não podia trabalhar. Eu lembro que quando ele começou a levantar, a andar e queria abrir o bar, de manhã, quando eu ia sair para trabalhar, eu abria o bar para ele. Meio-dia, quando eu chegava para almoçar, eu fechava para ele almoçar também. Na hora que eu ia sair para ir trabalhar, eu abria de novo. No final do dia, eu fechava. Você tinha 2 irmãos, mais 2 irmãos você tem? Na verdade, somos em 2 homens e 3 mulheres. Você é o mais velho? Não. Mas você era o mais responsável na casa, pelo jeito. Na verdade, eu não vou dizer mais responsável, porque o meu irmão também sempre foi muito responsável, sempre trabalhou, mas eu nunca conseguia enxergar eles como alguém na falta do meu pai ou na falta da minha mãe. Como líder da família. Sim, eu não conseguia ver isso neles. Mas somos em 2 homens e 3 mulheres. Tem 2 mais velhos do que eu, que é meu irmão e a minha irmã. Minha irmã mora hoje em Montes Claros. Meu irmão mora aqui em São Paulo. E então, durante muito tempo, nós ficamos nessa de abrir o bar para ele, fechar, porque ele não conseguia levantar as mãos. Claro. Ele tem, até hoje, deficiência no corpo, Em resultado do acidente. Mas, graças a Deus, está bem, vai para tudo quanto é lugar, dirige, trabalha. Até hoje ele trabalha, não consegue ficar parado. Ainda bebe. Ah, meu Deus. Não bebe mais igual antigamente. Mas ainda toma birita. Mas no dominguinho ele toma a cervejinha dele, aí sai de lá, vai para uma cidade vizinha. Na verdade não é cidade, é um povoado que faz parte de Licínio, aí vai lá, passa no bar dos amigos, fala com todo mundo e volta para casa. É a forma dele de socializar, né? Sim, sim. Essa história é muito legal porque, assim, as pessoas pensam que
Deus às vezes só ouve também quem está na igreja. Sim. E às vezes tem gente assistindo a gente que está passando uma situação difícil, uma situação muito complicada, e pensa que Deus está ouvindo. Se a gente buscar, se a gente orar, dependendo de onde estiver, como estiver, Deus está sempre pronto a ouvir. Pulando de novo para cá, né? Esse processo de conversão, vou dar uma pausazinha. Preciso pegar uma água, senão eu vou ter um colapso aqui. Esqueci a água da boca. Nicolas, anota aí, pausa 31h30 mais ou menos. Tá. 31 minutos e 30 segundos. Não vou pausar não, vou deixar rodar e você corta lá. Gostou? Marcou a roupa, tá? Não, tá ligado, né? Tá ligado. Foi uma roupa, obrigada. E aí eu te falo quando for voltar. Botar aquela música lá do... Aquela música que os caras colocam na palco de progresso lá. Sucesso da minha curva. Ali, mas... O pastor Mores trouxe pão, gente. Se vocês for fazer algum café, alguma coisa lá, quiser comer. Pastor Mores é um anjo. Alguém tocou na câmera. Ele tem que Foi arrumar eu. tudo. Foi eu. Arruma lá bem. Já arrumei já. Já voltou. Pera que só pra visitar se o enquadramento tá certinho. Deixa eu sentar. Eu lembro uma vez que eu pensei em fugir por conta de uma pessoa que eu atropelei. E eu falei, eu vou ser preso, eu vou ser preso. E o meu pai me achou pelo rastro da minha sandália, a sandália que ele tinha me dado de presente. É mole? Apóstolo. Oi. Só cuidado que às vezes o senhor dá uma deitadinha assim, aí o senhor sai da tela. Fica o corpo Mas mais eu inclinado não pra consigo ficar o tempo todo assim, não. Eu sou velho, mano. Não exige de mim coisas que eu não sou capaz de fazer. Qualquer coisa o senhor fica um pouco. Joga a cadeira do senhor um pouco mais pra esquerda, então. Pra cá? No fundo, isso. Aí, que vai aparecer melhor o senhor. O pastor Moro está pra mim enquadrado. Podemos? Os caras ficam inventando coisa, cada hora uma coisa. Mano. Sou velho. Nicolas, 34 minutos vai voltar. 34? Isso. 34 minutos de programa, beleza? Eu tô falando no grupo aqui. Manda horário, manda horário, manda horário. Ninguém responde. Desculpa aí. Eu tô ligado que eu tô sem moral mesmo. O negócio tá feio pro meu lado. 34 e 20. Só tem que gravar aí, só. 3, 2, 1. Voltando então para esse processo de conversão, vocês dois vão juntos para a igreja, que já é uma coisa muito boa, né? Difícil de acontecer no casal. Mas quando tem essa relação de proximidade, como vocês tinham, e eu costumo dizer que a música e a dança têm uma conexão com a alma, né? Uma coisa muito Sim. interessantíssima, é um outro assunto. Você então começa a servir ao Senhor, passa esse processo. Na época você já tinha empresa de ar-condicionado, eu acho? Ou trabalhava com outra coisa ainda? Ainda não. Na época eu trabalhava lá na Vila Olímpia. Trabalhava em uma lanchonete. Lá eu fazia trabalho de garçom, fazia compras, trabalhava no caixa. Multiuso. Multiuso. Nessa época eu ainda trabalhava lá na Vila Olímpia. Depois desse processo, de quando nós começamos a ir para a igreja, foi quando eu recebi o convite de entrar no ramo de ar-condicionado. Fui convidado para trabalhar de motorista em uma empresa e ajudar nas obras quando não precisasse dirigir. E Foi aí que eu te conheci, né? No ar-condicionado. Foi quando eu comecei a trabalhar para o Geraldo como motorista. E aí trabalhei 2 anos e meio para ele. E aí foi quando eu pedi as contas e abri a minha própria empresa. Já faz tempo isso, então. Já só a empresa ficou 16 anos. Hoje você mudou de ramo, voltou para o Isso. primeiro emprego. Voltei para o primeiro emprego. Comprou uma oficina Comprei aqui uma na... oficina, lá na já tem Zona 3 Norte. anos e meio isso. Zona Norte, Rua Professor Henrique José de Souza. E já tem Número? 3 anos e meio, 159. Se você quiser arrumar o seu carro, uma oficina grande, muito bem estruturada. Ele falou o nome da rua, mas eu vou dar outro endereço para você. A altura do 1800 da Avenida Jade Souza. É a esquina da Inajar com a rua. Professor Henrique José de Souza. É bem na esquina ali, número 1800, que é numa rotatória mais. muito conhecida. Você vai ver, porque aqui na igreja é 2200. 2100, mais ou menos. Lá? É. 2100, então. Errei o número, mas é bom porque aí reforça o endereço. Se você quiser, depois vai estar aqui embaixo no card o contato dele, tá ali também na tela, ó, @AmorosAlbert. Você pode entrar em contato com ele. E eu te conheci, na verdade, no ar-condicionado. Sim. Conheci nessa época, porque, para quem não sabe, está ouvindo, a Grazi é prima
da minha esposa, né? Da Isso. Vívia. E as duas são primas e trabalham no mesmo ramo, são vizinhas de estabelecimento. A Grazi tem um salão ali na Rua Relíquia, a Isso. Vívia também, trabalham próximo e a gente começou a ter esse contato. E a gente vem acompanhando vocês nesse processo. Você não congregava aqui, para quem não sabe, você era de uma igreja de um tio nosso, né? Sim. O tio nosso, porque, apesar de não ser meu tio de sangue, é da Vívia, então é meu tio também. E agora já vai fazer o quê? 1 ano que você está aqui com a gente? Já tá E fazendo um ano. faz 1 ano que você está congregando aqui na Mensageiros. E eu já ouvi muitos testemunhos maravilhosos. Esse que você contou do seu pai, eu achei sensacional. Porque sabe o que acontece, pastor Mores? É que as pessoas, elas condicionam, às vezes, Deus à religião. Sim. É claro que nós pregamos a favor de que as pessoas vão para a igreja, vão ser ministradas, é o lugar certo para ser partido. Existe a igreja instituição e a igreja dentro da instituição, que é aqueles que realmente são salvos, e é importante estar na igreja. Mas muitas vezes nós ouvimos histórias extraordinárias. Uma delas está na Bíblia, em Atos 9, quando Paulo tem encontro com Jesus, ele não tinha nada a ver com Jesus, irmão. Ele odiava Jesus, irmão. Ele perseguia a igreja, irmão. Sim. Aí, assim como você sentiu o toque da mão do Senhor no seu ombro, assim também Deus apareceu para ele, derrubou ele do cavalo, Sim. que era um símbolo de humilhação, e deixou ele cego. Então, Jesus, quando quer falar, irmão, e a pessoa precisa ouvir, ele vai falar. E aí, consequentemente, ela vai buscar o lugar onde tem a palavra de Deus, onde tem tudo isso. E é importante vocês entenderem isso. Mas existe um testemunho de todos esses que você já contou. Na verdade, são 2 testemunhos que eu quero que você conte aqui para ficar gravado. Um que fez você virar um escritor, né? Que é a história do dízimo, da oferta. Eu queria que você contasse um pouco quando Deus começou, você prosperou muito no ar-condicionado, teve vários empregados, inclusive nós temos um obreiro da nossa igreja que veio do Pará, sem nada, começou a trabalhar com você e hoje tem a sua própria empresa também, Sim. já comprou a sua casinha, já está prosperando. Então, assim, eu queria que você contasse como foi essa experiência com dinheiro entre você e Deus. Por quê? Primeiro, porque edifica. E segundo, porque o sucesso passa por esse aprendizado. E terceiro, porque é um dos seus livros. Para quem Sim. não sabe, você tem vários livros escritos. Depois vai estar aqui passando enquanto você estiver falando agora. Eu tenho certeza que o AMP vai colocar aqui o link dos livros também no card aqui do YouTube para poder o pessoal acessar. Mas eu queria que você contasse a história que você teve com relação a finanças. Eu achei muito, muito boa. Essa história falou muito comigo também. Então, eu acho que vai edificar muita gente. Porque o sucesso é o resultado da caminhada. O sucesso não é a riqueza financeira, é o resultado do aprendizado. E esse aprendizado que você me contou é sensacional. Na verdade, assim, ó, em relação a dízimo, e esse foi um dos motivos deste livro, o dízimo é algo que fala muito comigo. O dízimo, a oferta, é algo que de fato fala comigo. Às vezes as pessoas até veem nas minhas redes, mas um pastor ladrão, as pessoas até acham que eu pastoreio igreja e tal, Por enquanto, não, né? pelo fato de eu falar tanto Se depender de mim, falta sobre pouco tempo. dízimo. Vamos deixar para um outro episódio. Vamos correr disso, né? Mas eu lembro que lá atrás, logo quando eu comecei com a empresa de ar-condicionado, eu vivia um momento difícil. Eu vivia uma ocasião ali que eu passava por alguns problemas, porque eu saí de uma empresa onde eu pedia as contas, e saí sem dinheiro para iniciar uma empresa para comprar ferramenta que não é barato. Então, assim, eu passava por um processo financeiro muito delicado, só que determinado. E eu sempre tive muita fé em Deus, eu sempre acreditei muito, eu costumo dizer que eu sou meio doido em relação à fé, porque às vezes eu me coloco assim em cima de um prédio e se eu pular de lá, eu acredito que se Deus falar pode pular, eu pulo, porque de fato eu acredito. E você tem um livro Não sobre é isso que eu vou também. tentar, não é que eu vou tentar Deus, não tem nada a ver com isso. Mas a fé é algo que fala comigo, que mexe comigo. E você tem um livro sobre isso também. Tenho a essência da fé. E é legal que quando eu peguei o primeiro serviço, que foi numa empresa muito grande, e eu ia receber o sinal. Naquela época eu trabalhava muito com cheque. E aí eu fui iniciar essa obra, eles
mandaram que eu buscasse o cheque, que seria o sinal da obra para mim poder depositar, pegar o dinheiro para iniciar a obra. Eu lembro que naquela época eu estava com três prestações atrasadas do meu carro. E aí eu pedi o meu antigo pastor que fosse lá buscar para mim, porque ele trabalha de motoboy. E aí, às vezes, eu tinha alguma coisinha para fazer, ele ia para mim, eu pagava a corrida para ele, porque era longe, era lá na Zona Sul. E aí ele foi lá buscar esse cheque. Quando ele falou comigo que estava com esse cheque, eu falei com ele, ó, pega esse cheque e coloca na conta da igreja. E aí ele se assustou. Porque, de certa forma, ele sabia que eu estava passando por um momento difícil. Claro, é seu pastor, né? E assim, não é porque eu vi alguém falando que eu ia ofertar e que ia acontecer. Não era uma troca. Não era algo que alguém tinha falado comigo e que não sei o que, não. Foi algo meu e Deus. Foi algo meu e Deus. Eu lembro que na visita que eu fiz, quando eu fui fazer o orçamento, eu entrei naquele lugar e eu lembro que entrou eu e meus 2 cunhados, que foi eles que iniciaram comigo na época trabalhando. A primeira coisa que eu fiz foi orar naquele lugar. E aí, quando eu peguei esse cheque, falei com ele, ó, coloca esse dinheiro, esse cheque, deposita na conta da igreja. Ele olhou para mim assustado e ele falou, tá bom. E aí passou um dia, eu perguntei para ele, falei, já depositou o dinheiro? Ele falou, não, ainda não. Aí passou o segundo dia, passou o terceiro, eu perguntei para ele, no terceiro dia eu liguei para ele, falei, pastor, você já depositou o cheque? Ele falou, Mores, ainda não. Porque a vontade dele era me devolver o cheque. Porque ele sabia que eu estava com prestação de carro atrasada, estava com outras contas para poder pagar, e esse valor pagaria as 3 prestações, eu organizaria as coisas dentro da minha casa e ficaria tudo certinho. E aí, no terceiro dia, quando ele falou que não tinha depositado ainda, aí foi quando eu falei para ele, mas o senhor não entendeu ainda que a minha bênção está relacionada a isso? Eu preciso que você deposite esse dinheiro para que as coisas fluam. E aí eu lembro que ele me pediu desculpa, ele entendeu que havia um propósito tinha de Deus. algo do céu ali, que havia um propósito. E aí ele correu naquela mesma hora e foi lá e depositou o dinheiro. E eu lembro que ele depositou o dinheiro em um dia, no outro dia eu fechei uma obra, se não me falha a memória, de R$78 mil. Uau. Uma obra que eu passei um orçamento de R$38.500. Eu já ganharia o meu. E eu lembro que o engenheiro veio e falou assim, Mores, essa obra não pode dar errado. Essa obra aqui, nós precisamos fazer o nome aqui. Era uma empresa muito grande que estava me contratando. E ele falou, eu preciso que você inicie e termine dentro do prazo. Porque nós tínhamos um prazo de 3 dias corrido para tirar os equipamentos velhos, colocar os novos e deixar funcionando. Uau. Tínhamos que trabalhar 24 horas direto, sem parar. E ele falou comigo, ó, você está pedindo 38. Nós temos de orçamento R$82 mil. Então, você vai mandar lá 79 e nós vamos aprovar. 78.500 e nós vamos aprovar. E aí eu mandei o orçamento, eles aprovaram. E aí eu chamei os meninos que trabalhavam comigo, peguei mais alguns, falei, ó, nós temos tanto de prazo. E se nós bater, tem prêmio. Se terminar dentro do prazo, além do dinheiro de cada um, eu vou dar mais R$1.000 para cada um. E aí eu lembro que nós terminamos faltando 12 horas para encerrar o nosso prazo. Já estava funcionando o sistema. E ali foi onde iniciou também... eu iniciei ciclo, né? dentro de uma empresa que era muito grande Novo e ciclo. que pagava muito bem. Eu lembro que eu ia fazer um orçamento para uma empresa, eu cobrava um X para ela, eu colocava tipo 40% a mais. E ali iniciou na minha vida um novo ciclo, como diz o senhor, em relação à fé, em relação à minha vida financeira, começou a fluir, começou a andar, muitas portas foram se abrindo, e eu entendi de fato que partiu daquele propósito que eu tinha feito com Deus. Foi a sua primícia. Sim, foi a minha primícia. E como eu disse, não foi porque alguém falou alguma coisa. Quando a gente ouve a palavra de Deus, Mores, eu sempre digo para as pessoas isso. Quando você está convivendo com o sobrenatural, você vai aprendendo cada dia uma coisa, né? Eu já aprendi, por exemplo, coisas com pessoas na igreja que nem eram pastores. Olha, por que isso? Porque aqui você vai ouvindo. Sim. Chega uma hora que a soma dessa informação, porque o Espírito Santo ele vai enchendo você. Ele ao nos tocar, ele toca em nós e
produz em nós um efeito na hora. Mas esse enchimento, essa plenitude é uma consequência. Porque a natureza não dá saltos. A natureza planta-se, rega, nasce e cresce. Então o Espírito Santo também não dá saltos. Ele vai fazendo esse processo na vida da gente. E aí você ouvindo todas essas informações, essas ministrações, essa palavra, não foi alguém específico que disse, vá lá e faça, mas estava na cabeça, olha, se eu der a primícia, Deus vai me honrar. Se eu for fiel, Deus eu tenho que ser generoso, porque a Bíblia diz que não é a questão do dízimo, é a questão da generosidade, da gratidão. Então, quando a pessoa entende isso, a pessoa não está preocupada com a igreja, com o pastor, para onde vai. A pessoa quer ser doador. Esses dias eu tive uma experiência, eu estava em Alphaville, no Net Club, onde trabalha o apóstolo Carlos Farias, e aí estávamos na porta, parou um cara que é dono de uma rede de cosméticos. Ele era dono daquela, esqueci o nome agora, muito famosa, que eram uns vidrinhos assim, esqueci agora. Eu sei que Rinodê, ele era dono, ele era não sei que nível máximo lá desse negócio, saiu, montou a dele. E aí, nós estamos falando de igreja, ele falou ali da gente, o apóstolo apresentou, aí ele falou assim, eu moro aqui em Alphaville e tal, não sei o quê, mas eu comecei dando a minha primeira casinha, que valia 35 mil na favela, para a igreja. Aí eu fui na igreja dele, ele é membro da Igreja Universal. E aí ele contando como foi. E é mais ou menos o que você contou. Quer dizer, era a única coisa que eu tinha. Eu vou dar para Deus, já que eu tenho só isso, não vai resolver meu problema. Então eu vou dar para Deus, e o que ele quiser fazer, ele faz. Hoje, onde ele doou, parece que é uma igreja, eles pegaram, compraram terrenos e fizeram uma igreja, e ele hoje mora numa casa de 2 milhões de reais. Então, assim, as pessoas não entendem isso. As pessoas que não conseguem, ou que foram traídas na igreja, machucadas ou feridas, elas não conseguem entender que existe gente séria, Sim. e que existe, além da gente séria, além da instituição igreja, existe um Deus que responde à oração do justo. E a oração do justo, feita em generosidade, como oferta, estremece qualquer tipo de estrutura, porque Deus entra e fala, peraí, aqui é o Jacó, o pãozinho, e um pouquinho de água, ele acorda, Deus está aqui, então se Deus me der, eu vou ser dizimista toda a minha vida, Deus fala, tá bom. E o cara é só o maior fazedor de filho da história de Israel, depois de Abraão e seu avô e seu pai, e criou a nação. Então é isso que Deus faz, é isso que Deus realiza. Agora, um outro testemunho interessante, depois de tudo isso, ou no meio de tudo isso, nasce uma princesinha. A Grazi teve primeiro Davi, né? Sim. Que foi mais tranquilo e tal. Aí ela tinha dificuldade na gravidez, mas não foi comparado o que aconteceu Não com a foi princesa. comparado com o problema da Sara, né? E aí veio a gravidez. Eu lembro que nós colocamos a igreja inteira para orar, nós campanha de jejum e oração. Como foi essa experiência desse, vamos dizer assim, último milagre? Na verdade, quando ficamos sabendo da gravidez, até aí estava normal, uma gravidez normal, assim como uma outra qualquer. E até o 8º mês, tudo tranquilo. Ela tinha um problema de pressão, mas era controlável. Então a gente sabia que poderia ser uma gravidez de risco por conta da pressão dela. Mas Mas era até só da aí, criança, com a né? Sara, tudo normal. Até o 8º mês, todos os exames tranquilos, sem diferença nenhuma. E quando entra o 8º mês, é quando começa alguns problemas. A pressão da Grazi subia além do que era para subir, ficando difícil de controlar, tendo que ir no hospital todos os dias. E em um exame de rotina, os médicos constatam que o fêmur da Sara estava menor do que era para estar, para a idade dela. E eu costumo dizer que o fêmur fez diminuir, porque se até o 8º mês estava tudo normal, Ele retrocedeu. para mim ele encolheu. É o que eu tenho na minha cabeça. E aí eu lembro que a Grazi chegou na oficina, eu deixava ela sempre no hospital, e aí para voltar ela pegava um Uber, e ela chegou no hospital, na oficina chorando, desesperada, com um monte de exame nas mãos, e ela não conseguia falar, e desesperada, e eu tentando entender o que estava acontecendo. E aí, depois de uns 5 minutos acalmando ela, foi que ela me explicou o que tinha acontecido.
E aí eu lembro que eu olhei para ela e falei, filha, vamos orar. Vamos orar. Deus está no controle de todas as coisas. Sim. Isso no primeiro exame. Falei, ó, é o primeiro exame, vamos fazer outro exame, vamos ver como é que vai ficar. E aí os médicos tinham pedido um outro exame, acho que no dia seguinte ou 2 dias depois, fez o segundo exame e de fato constatou, confirmou aquilo que mostrava o primeiro exame. O mesmo processo, deixei ela lá, ela fez o exame, depois pegou um Uber voltando para a oficina, porque era na época que eu tinha acabado de comprar a oficina, então tinha que trabalhar para poder pagar. E aí ela chegou de novo desesperada lá na oficina, chorando. Quando eu vi ela entrando chorando, eu já entendi que Era de tudo fato que tinha sido falado. aquilo era verdadeiro. E eu lembro que ela chegou lá desesperada, chorando e chorando e chorando. E aí eu lembro que eu olhei para ela e falei, se fosse uma outra família, o que você ia falar para ela? Se fosse uma outra mãe. Aí já é o pastor falando. Né? Aí eu falei, o que você falaria para ela, para essa outra mãe? Ah, chorando, eu mandava ela orar e que a gente ia orar. Eu falei, por que a gente vai ser diferente? Eu falei, o que nos resta é chorar, é orar. O que nos resta é orar. E aí eu não consigo e não sei o quê. E aí eu lembro, falei, ó, pega e vai para casa. Falei com ela, ó, vai para casa e chega lá, você vai falar com Deus. Vai orar, não adianta chorar, não adianta se desesperar. Pode porque prejudicar a que criança Deus mais é ainda. esse? Que Deus é esse que nós servimos? Falei, ó, se tiver que nascer com algum tipo de problema, com algum tipo de deficiência, amém. É a nossa filha e ponto final. Mas nós não vamos desistir, nós não vamos nos desesperar por conta disso. Sim. E aí eu lembro que marcaram um terceiro exame para dali iniciar um tratamento para ver se conseguia diminuir os danos por conta daquilo. E aí fez o terceiro exame. Nesse terceiro exame, aliás, antes desse terceiro exame, eu lembro que em um culto de oração, naquela época nós não congregávamos aqui ainda, e um culto de segunda-feira, eu lembro que eu que fazia esses cultos de oração, eu estava ajoelhado, lembro como se fosse hoje, na segunda fileira de cadeira, na terceira cadeira, ali de joelho, orando a Deus, pedindo a Ele uma direção, porque eu queria saber de fato o que iria acontecer. Claro. Eu queria saber, eu costumo dizer que existe duas maneiras de você passar por um problema. Existe aquele problema que você vai passar por ele sem Saber de nada. sem saber de nada, você vai passar ali talvez desesperado, e tem aquele problema que você vai passar e vai passar tranquilo, independente da gravidade. Então eu queria saber de Deus o que de fato ia acontecer, e eu lembro que eu me ajoelhei ali, comecei a falar com Deus, e ele me trouxe na memória parte do versículo. E eu não conseguia lembrar a outra parte desse versículo. E ali eu puxando e tentava lembrar e não lembrava. Depois de muito tempo, eu falei, eu preciso pegar o celular e ver que versículo é esse. E aí eu lembro que quando eu olhei, era o Senhor falando, acaso há algo impossível para Deus? A este tempo eu voltarei e você terá uma filha, falando com Sara. Uau. E aí tem gente que acha que o nome da minha filha é Sara por conta disso, mas na verdade já era Sara. Mas só confirmou, né? Entendeu? E quando eu vi esse versículo, eu Falou. lembro que eu olhei assim pro teto e falei, Deus, obrigado. Tá resolvido o problema. Eu sei que vai acontecer. Rolava uma dúvida em mim, se já seria de imediato ou se seria 9 meses depois. No processo, né? Por conta de, a este tempo eu voltarei e você terá um filho. Então, eu assimilei a esses 9 meses. Eu falei, Você se ela levou nascer... a um fato literal, né? Sim, eu falei, se ela nascer com algum problema, eu sei que 9 meses depois vai acontecer o milagre. Mas, na verdade, Deus ali ele já estava agindo. E aí eu lembro que, quando eu levantei dali, eu já levantei tranquilo, leve. Como que a palavra de Deus produz paz que excede todo Sim. entendimento, né? E aí eu lembro que, ao término da oração ali, todo mundo orando, a gente sempre se reunia, fazia um ciclo. E ali eu orei por algumas pessoas e eu lembro que eu coloquei a mão na barriga da minha esposa e fiz uma oração. E eu lembro que no dia seguinte 3 pessoas me mandaram mensagem questionando aquela oração. E se Deus não fizer? E se não acontecer? Como é que pode, né? Entendeu? E aí eu falei, se não Esse acontecer... é o lado ruim da igreja. Falei, se não acontecer, nós vamos ter que conversar com Deus de novo, porque ele disse que vai fazer. E aí eu lembro que isso na segunda-feira. Na quinta tinha outro exame.
mesma coisa. Deixei ela lá, vim trabalhar, e aí eu lembro que aparece ela na porta da oficina com um sorriso Desse tamanho. todo tamanho, e aquele sorriso, aquela alegria. E aí eu falei, o que que aconteceu? Aí ela me mostrou os papéis, e aí pulando de alegria e tal. Aí ela falou, ah, que o osso cresceu e não sei o quê, e aquela alegria. Aí eu lembro que eu olhei para ela e falei, tá vendo a diferença? De acreditar, de confiar? Ela, eu não consigo acreditar em você, eu não tenho essa fé que você tem. Falei, filho, Deus que nós servimos vai além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Aquele resultado, aquele exame, eu confesso que para mim foi algo simples, no sentido de, amores, Eu já mas sabia que ia foi acontecer. ali um milagre que Deus fez, mas ele já tinha falado comigo. Por isso que existe processo, aquilo que eu havia comentado, que é fácil de você passar, independente da gravidade. Quando Deus vem e te fala, ó, vai ser assim, 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 você vai se desesperar para quê? Se ele já falou como que vai ser. Exatamente. Quando você não ouve a voz de Deus, aí você fica ali naquela insegurança, por mais que você sabe que ele está no controle, mas você não sabe como que vai ser. Sim. Então, quando veio aquele exame confirmando que em questão de 3, 4 dias o osso cresceu e chegou no tamanho que precisava, ali para mim foi como algo simples, no sentido de uma mensagem qualquer ou de uma resposta assim como outra qualquer, porque Deus já tinha falado que ia fazer. Obviamente que ali foi o início de alguns processos com a nossa filha. Aí depois veio um segundo exame para confirmar e que de fato estava tudo certo. E aí já tinha passado ali talvez uns 20 dias desde quando começou esse processo, que foi... Já estava perto da data de nascer também. Sim, esse processo, eu costumo dizer que ali naquela oração Deus me respondeu, mas não é porque Deus ouviu só minha oração. Deus levantou um exército para orar por nossa filha. Sim. Eu lembro que eu chegava em igreja às vezes para ministrar e todo mundo falava sobre a minha filha, todo mundo perguntava, é porque nós oramos, é porque nós clamamos. É porque quem não sabe, quem não te conhece, que está assistindo o vídeo, não sabe. Você é doce, né? Você é aquele tipo cara que todo mundo gosta, né? A Grazi também tem uma característica muito parecida, mas ela é mais brava, é mais tipo fechada. tipo eu e a Vivi, assim, né? Sim. A Vivi todo mundo gosta e eu sou o bravo, né? É mais ou menos assim. E você é o cara que todo mundo gosta, faz piada com tudo, sempre boa praça. Parece aquele pastorzão do interior que a cidade inteira conhece. Então você é um cara que todo mundo conhece. E a Grazi é o alarde, né? Ela falou da Sarinha para o mundo inteiro, tipo assim, onde tem um crente. Eu lembro que a Vivi chegou um dia à noite em casa e falou, amor, precisamos orar pela Sara. Falei, quem é Sara? Eu sou péssimo com o nome, né? Quem é Sara? A filha da Grazi, mas ela não nasceu ainda, ué. Aí ela contou a história, que a menina estava com problema e tal. Eu falei, amor, vamos orar então, vamos orar. E aí ela falou, não, eu já convoquei as guerreiras na igreja, que nossa igreja tem uns guerreiros apostólicos. Convidei os guerreiros, já marcamos jejum, ficamos uma semana jejuando e tal. Então, assim, e aí aí quando você começa a orar por alguma coisa, fica a expectativa. Sim. Todo mundo fica, traz a notícia, traz a notícia. E eu tenho uma coisa muito parecida com o que você falou. Eu tenho um problema muito sério. Eu oro, se eu sentir paz, se Deus trouxer uma palavra, se Deus trouxer uma revelação, alguma coisa, o mundo pode acabar. O mundo pode acabar. Eu não... A Vívia fala assim, mas você... Como é que você... Eu tô bem. Deus falou... Nós vivemos a experiência há poucos dias. Estou morrendo de saudade de voltar no monte. eu fugi de monte. Eu fui muito monte quando eu era novo convertido. Para quem não sabe, eu me converti no estado da Bahia também, no sul da Bahia. Também a 3 horas e pouco de Conquista, na cidade de Pau-Brasil. E aí, um pouco mais, 4 horas e meia. E aí, quando eu me converti, eu ia muito para monte sozinho orar. Porque a primeira vez que eu fui no monte com os crentes, foi uma barulheira, uma confusão. Eu falei, esse aqui Deus não fala não. E eu sou um cara meio... Eu gosto de gente, mas para orar é só eu sozinho. Até para orar com a Vívia, junto, até hoje eu tenho dificuldade. A gente, quando ora junto, é orando por ela, ou orando por alguma coisa, mas não a minha oração. Sim. Minha oração tem que ser sozinho. E aí, depois, aqui em São Paulo, eu fui no monte várias vezes e tal, mas aí eu me afastei, porque Monte São Paulo, aí você falou comigo do monte, falava do monte, falei, cara, tem que ir no monte com ele. Fizemos uma campanha de 7 dias, tivemos uma experiência. Maravilhoso. Eu tive uma experiência
pessoalmente, assim, que até hoje, eu estava hoje de manhã orando e chorando, falando com Deus sobre uma situação e me lembrei da experiência, não, Deus já falou, vai dar certo, vai resolver. Então, quando você sabe, você tem um Deus que fala, Sim. né? Eu tenho um livro que diz o Deus que responde. Quando você tem um Deus que responde, a coisa é É diferente. diferente. E as mulheres são algumas que têm essa capacidade, mas a mulher, por ser mais emotiva, naturalmente, ela não consegue entender esse estou aqui, como diz, tipo, Sim. nós temos essa capacidade, né? De ter esse controle. E aí a Sarinha nasceu. Aí na verdade veio o processo no hospital depois que Sim. a Sara nasceu, né? Que Que foi também uma foi um luta, processo complicado. porque aí não sabia mais se ia perder a Sara ou a mãe, aquela coisa Sim. toda, porque Eu lembro virou que risco, né? a Grazi foi para um hospital, assim como um outro dia qualquer, ela estava acompanhando a pressão dela. E quando ela chegou nesse hospital, eles encaminharam ela para um outro hospital de imediato, porque a pressão dela estava muito alta. Então, a nossa filha já estava correndo risco. E ela também. E aí, eu lembro que ela veio direto para o Cachoeirinha, e lá eles entraram com um medicamento nela, direto na veia. E eu lembro que eu fui correndo para lá, quando eu cheguei lá no Cachoeirinha, ela já estava lá. E aí a médica falou, ela vai ficar 24 horas tomando esse medicamento na veia, controlando a pressão dela, nós já vamos induzir ela ao parto. Porque a Sarinha já está Eu lembro correndo disso. risco. A Via ficou louca para ir para lá, todo mundo. E aí a Vívia, todas as vezes que eu ia em algum lugar que a Grazi estava, eu chegava lá, a Vívia estava lá. Toda vez que a gente chegava, a Vívia já estava lá, ou ela estava indo, ou ela estava saindo. Então ela acompanhou muito a Grazi nessa época. Ela esteve presente, não presente de mandar uma mensagem, de ligar, mas eu tô indo no hospital, que não sei o que, a Apóstolo já estava indo para lá. Então nesse tempo ela acompanhou muito a Grazi. Glória a Deus pela vida dela. Apesar das duas serem primas, vou falar o que vai ficar registrado, né? A Vívia sente meio mãe da Grazi, meio espiritual, assim, meio que gestora da Grazi. Sim. Ela tem essa característica por ser uma apóstola e por cuidar de mulheres, mas eu sei quando ela tem algo especial por alguém, Sim. né? E não é só porque é prima. Ela tem uma coisa assim diferente com a Grazi. Aí eu falo para ela, pode amar o quanto quiser, mas não sofre as dores não, por favor, que a gente já tem dor Não, demais. Não dá. Mas a Sofrer gente as sofre, dores não tem dos jeito. outros, O pastor sofre, não tem jeito. mas fica complicado. Mas sofre, mas sofre. Mas aí eu lembro que, como já estava tarde, ela ia ficar também na UTI. Aí eu voltei para casa, ela ficou tomando medicamento. No dia seguinte, eu fui lá no hospital novamente, por volta do meio-dia. E aí ela falou que por volta de 2 horas, se tudo desse certo, iria Induzir induzir o ela ao parto. parto. Aí eu falei, doutora, a senhora me liga? Não, pode deixar que a gente liga. Eu voltei, fui trabalhar. E aí eu lembro que o meu telefone tocou, eu atendi um médico falando que ela já estava na sala de cirurgia. Que ela não podia ter parto normal, né? E já tinha, inclusive, anestesiado ela. Eu saí correndo com a roupa da oficina mesmo e fui para lá, que não ia dar tempo para tomar banho, trocar de roupa. Cheguei lá, coloquei a roupa. Ele estava esperando a anestesia fazer efeito. E eu lembro que a doutora me colocou do lado ali da cabeça dela, com aquele pano na frente ali, Sim. tampando. Foi cesárea dela? Foi. Como ela tem displasia do quadril, ela não pode ter parto normal. E aí, a doutora falou, você fica sentadinho aqui, daqui 5 minutinhos, você tá com sua filha, você pode tirar foto, só não usa o flash. Falei, maravilha, esperar minha filha. E eu lembro que iniciou o trabalho de parto, tava um médico, 2 enfermeiras e o anestesista. E aí começou o seu trabalho de parto, e aí passou 5 minutos, passou 10, 15, 20, a Grazi começou a se desesperar. Eu lembro que quando deu ali por volta de uns 20 minutos, a Grazi começou a se desesperar, e aí ela liga para a apóstola Vívia, vamos, pede a oração para ela. Eu lembro que eu encostei ali no ouvido dela, eu falei, Grazi, tudo que nós tínhamos para orar, nós já oramos. Não tem que pedir oração para mais ninguém. Deus Calma. não falou que vai fazer? Ele não falou que ia ficar tudo bem? Ah, mas está demorando. Eu falei, ó, fica em paz, vai dar tudo certo. Aí, e a gente contando assim parece fácil. Então, mas, apóstolo, eu estava muito em paz. Eu estava muito em paz naquele dia. E aí eu lembro que começou a entrar mais médicos dentro da sala.
por algumas vezes a enfermeira veio, eles falam fazer pé de barriga. É quando alguém tenta puxar lá e a outra empurrar por trás, né? Empurrar ali na barriga. Por 3 vezes ela fez isso. A Sarinha não queria sair, não. Não queria. Ela estava atravessada e aí eles não conseguiam puxar. E aí eu lembro que começou a entrar mais médicos, mais enfermeiros dentro da sala. E eu lembro que quando eu olhei já tinha uns 9, 10 mais ou menos. E a Grazi começou a desesperar, eu ali acalmando ela. E aí eu lembro que depois de uns 40 minutos, acalmou, veio aquele silêncio. Eu falei, eu acho que nasceu. Aí as doutoras lá conversando entre elas, a Grazi entendeu que tinha nascido, aí a Grazi já começou a desesperar, porque ela não tinha chorado, e não sei o quê. A Grazi ouviu ela dizendo que tinha falado oxigênio no cérebro. E aí a Grazi se desesperou e ali vai eu acalmar ela de novo. Eu lembro que ela passou com minha filha segurando assim pelas pernas, pendurada ainda de cabeça assim para baixo. E eu vi que se a Grazi olhasse, ela ia ver aquela situação. E aí eu olhei para minha filha e a Grazi, se eu sabe, ela é de cor, né? E aí ficava aquela conversa, vai ser pretinha, vai ser branca e não sei o quê. E eu precisava de uma estratégia para puxar aquele pano sem deixar ela ver. E aí eu lembro que eu fui no ouvido dela, eu falei, a nossa filha nasceu, ela é linda. E não é preta, tá? Ela é branca. E aí eu lembro que ela deu aquela risadinha sem graça, Só pra provocar, né? E aí foi nesse momento que eu puxei o pano. E ali eles iniciaram o processo de reanimar nossa filha, porque ela já não respirava mais. E aí começou-se aquele processo e elas tentando e vinha com aparelho Eu sei como é. para poder tentar ali ajudar ela a respirar e não acontecia, e começou ali fazendo massagem. Depois de alguns minutos, foi quando a doutora falou que tinha que ter que entubar ela. Vamos entubar. Aí quando a Grazi escuta entubar, aí foi o desespero de novo. E aí vai eu acalmar ela, acalmar. E eu lembro que quando eu olhei assim, já tinha um monte de coisa ligada na cabeça da minha filha, no peito, no pé, e, agulha, aquele monte de coisa. Sabe aqueles filmes que você olha um corpo humano lá com aquele monte de coisa? Era a mesma coisa. E aí eu lembro que depois de concluído ali o trabalho dos médicos, a doutora veio com a incubadora assim do nosso lado. Sabe quando a doutora vem para justificar, falar, ó, vai ficar tudo bem, aconteceu isso, mas e tal, tentar justificar toda a dificuldade, toda a demora. Eu lembro que ela parou assim do meu lado, a Grazi estava aqui, eu de frente aqui para a Grazi, ela parou. Quando ela começou a falar para justificar, eu falei, doutora, faça tudo que é procedimento de vocês. Tudo que tiver para fazer, pode fazer. Eu sei que a minha filha vai ficar bem. Eu lembro que a doutora olhou para mim, desanimada, e falou assim, pai, é bom pensar assim. Eu falei, doutora, eu não penso. Eu creio. Eu tenho certeza que ela vai ficar bem. Porque o mesmo Deus que nos trouxe até aqui é o Deus que vai usar a vida de vocês. Mas aquilo que vocês não conseguir, ele vai fazer. Aí ela assustou. E aí ela não falou mais nada. Levou a nossa filha para a UTI. Aí foi fazer o processo de cirurgia na Grazi. Grazi voltou também para a UTI, porque ela precisava continuar o medicamento. Da pressão. Sim. E aí não tinha mais o que eu fazer ali, porque eu não podia ver ainda a minha filha, porque não tinha dado entrada ainda no sistema e tal. Voltei e fui trabalhar. Fui trabalhar. As pessoas pensam assim, cara, é louco. Cheguei lá na oficina, eu lembro que tinha 2 clientes lá, eu falei, e a filha? Porque os meninos tinham falado pra eles, né? Já nasceu, tá na UTI, não sei o que e tal. E você tá aqui? Eu falei, eu vou fazer o quê? Eu não sou médico. Aí, terminou 6 horas, fechei a oficina, fui pra casa, tomei um banho, deixei o Davi na casa da Vanusa, e aí eu fui pro hospital. Cheguei no hospital, era 9 horas da noite, passei na Grazi, a Grazi estava bem. Aí eu falei, agora eu vou ver minha filha. Cheguei lá, tá ela dentro da incubadora. Um negocinho pequenininho, cheio de fio. Um monte de fio. Ela em cima de um tapete. Eu não lembro o nome que eles chamam quando acontece esse procedimento esse processo de faltar oxigênio no cérebro. Tem um tapetezinho e aí eles mantêm esse tapete gelado com uma criança em cima desse tapete e eles ficam ali durante 36 horas para, segundo eles, diminuir os danos no cérebro, porque para eles É irreversível. Sim,
Para eles, ela ia ter algum problema no cérebro e tal. Então, aquilo era para diminuir esses danos. E eu lembro que eu cheguei lá, ela tava tremendo de frio, pelada, coitada, só de fralda, em cima daquele negócio gelado. Aí eu falei, bom, se é processo dos médicos, Dói pra gente ver, mas tá tudo bem, tá no controle deles. Então, dá seguimento. Eu fiquei ali um tempo com ela e depois voltei na Graça de novo, depois vim embora, eu voltei só no outro dia. E lá, quando acontece isso com as crianças, lá são várias salas. Eles chamam de bebê Pokémon, porque vem primeiro para essa sala, passa 7 dias ali, depois de 7 dias passa para a segunda sala, conforme vai evoluindo. Então, na conta dos médicos, pelo menos 30 dias a nossa filha ficaria ali. Isso na conta dos médicos. E aí eu lembro que eu ia sempre lá 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. Eu lembro que no terceiro dia a médica chamou a Grazi, pediu para falar comigo, para mim ir conversar com alguns pais de algumas crianças lá dentro. Falou, eu vi que o seu marido é muito calmo e tal, você não pode pedir ele para conversar. você começou a pregar. Você não pode falar com ele para poder conversar com o pai daquele bebezinho e o pai daquele ali, porque passou por um processo semelhante ao de vocês, e eu vi que seu marido é bem tranquilo. Aí ela falou assim, mas ele vai falar de Jesus. Não, não tem problema não. E aí eu lembro que me colocaram num lugar lá com eles, aí vai eu conversar com eles e tal, aí todo mundo chorou, mas aí todo mundo também ficou confortado. E foi feito todos esses procedimentos da nossa filha. Eu lembro que no 6º dia, a Grazi falou assim, eu queria que a Sara tivesse alta junto comigo, que a Grazi ainda estava lá. A gente estava orando por isso. E aí o que aconteceu? No 7º dia, a doutora falou para a Grazi. Foi quando eu viajei. Quando ela foi internada, foi quando eu viajei aos Estados Unidos, né? Foi. Foi na época da viagem. Aí no 7º dia, já apareceu uma doutora lá e olhou os exames dela. A Sara ainda estava na primeira sala. E aí ia vir a segunda, a terceira, e aí depois dessa terceira faz uma nova avaliação para ver se continua o tratamento ou se vai para casa. Estávamos ainda na primeira sala. E aí a doutora olhou e falou assim, se for isso daqui mesmo... Pode ir embora para casa. Sua filha vai embora hoje. E aí a Grazi já... Aí a Grazi me liga que a Sara vai Feliz embora da hoje, vida. não sei o que e tal. Falei, glória a Deus. E aí a enfermeira... A Grazi disse que a enfermeira olhou para a doutora e falou, doutora, mas ela ainda está na primeira sala. Ela tem o nome da sala lá que eu não me lembro agora. Ainda está na primeira sala. Aí a doutora meio que não deu ouvido para a enfermeira, né? Falou assim, se esses exames confirmarem, ela vai embora hoje. E aí refez de novo todos os exames. Quando foi no final do dia, 7 horas da noite mais ou menos, a gente estava levando a nossa filha para casa. Glória a Deus. 7 horas da E noite. ela tem problema, Sarinha? Tem um problema, ela não para. Os médicos falaram que ia andar. Os médicos falaram que ela não ia andar. Ela Irmãos, não para. ela é um foguete inteligente. Com 8 meses, nós tivemos que desmontar o berço porque ela não ficava mais dentro do berço. Ela saía do berço e passava para a cama. Ela não para um minuto. Ela é inteligente, ela percebe tudo. Ela só não tá falando assim, mas, só falta isso também. Falaram que ela ia ter problema na cabeça, de fato tem. É inteligente demais. É verdade. Meu Deus. E a nossa filha... Só não é branquinha. Agora ficou pretinha. Agora ficou pretinha. Para quem não sabe, a gente está fazendo uma brincadeira, porque o Mores é leite e a Grazi é café. Então a gente brinca que eles são... A Grazi é chocolate. Então é o chocolate com leite ali, né? Isso. Que os dois juntos. E a gente fica brincando que o Davi nasceu leitinho e a Sara nasceu o chocolatezinho, né? Até nisso Sim. Deus foi... E ela é assim... elétrica, ela é viva. Como é bom confiar na palavra do Senhor. Você sabe uma coisa? Você contando toda essa história, não vou contar do meu filho hoje. O Mário me ligaram dando medida do caixão para buscar. Eu lembro disso daí. Foi tremendo. Então, assim, o que acontece? Quando a gente está consciente, tem fé que Deus está no controle, é tão sensacional que a gente só percebe o grau do que a gente passou depois. Sim. Eu não sei se aconteceu com você isso, teve algum momento, por isso que eu estou falando, mas depois que passou tudo, teve um dia que eu fui no Monte do Peri,
eu lembro que eu sentei perto de uma pedra, mas eu chorei umas 2, 3 horas, assim. Parece que descarregou tudo. Eu chorava. Eu lembrava dele, eu chorava, e chorava, e chorava. Na verdade, né, a psicologia chama isso de uma descarga emocional e tal. Eu realmente estava aliviando toda a tensão daqueles últimos 3 meses. Meu caso demorou 3 meses. Porque se a gente fraqueja 1 minuto nesse momento, o espírito da morte pega a criança. Pega. Como também é condicional. A palavra de Deus se cumpre, mas é condicional a nossa fé. É condicional você acreditar no que Deus diz. Porque se você duvidar, Já era. Acabou. é isso mesmo. Acabou. E você vê que você puxou ali a cortina, todo o histórico, os detalhes, as lágrimas vêm nos olhos, mas vem hoje. Sim. Naquele dia você Não, estava anestesiado, tipo, não tinha lágrima. não sei o que está acontecendo e tal. Eu me lembro quando eu passei um processo muito difícil. Bom, mas não é sobre mim, é sobre você. Senão eu começo a contar a história, a gente congrega junto, a gente acaba comentando muita coisa. Mores, eu sei que você é uma pessoa muito querida, tem a mania de fazer piada com tudo, tua mulher até fica brava com isso. Você consegue fazer todo mundo sentir paz. Mas o que te tira do controle? O que tira o pastor Mores Albert do controle? O que te deixa irritado? O que te faz olhar e dizer assim, ai, que vontade de pegar e abrir a cabeça? Porque eu tenho um monte de coisa que faz isso. E eu não é só uma coisa. Aquele texto de Paulo, né? Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, ele vive na minha cabeceira, né? Porque o sol Sim. nasce toda hora para mim. Para você, parece que o sol demora um pouquinho mais para nascer. Então, o que te tira do sério? Na verdade, assim, é fato que existe alguns detalhes. Mas, de fato, o que me tira, assim, do sério, às vezes, e talvez não tenha nem nada a ver comigo e nem com a minha família, mas é algo que eu carrego quando eu olho para alguém e eu vejo Satanás, o inimigo da nossa alma, judiando daquela pessoa. E aí, às vezes, você vai lá, tenta ajudar, tenta auxiliar, você tenta fazer alguma coisa, ou você se dedica e aquela pessoa não consegue entender o que ela precisa fazer. Isso é Não algo consegue que, enxergar, né? sim, isso é algo que de fato mexe comigo. Eu não sei se pelo fato de querer sempre o bem para essas pessoas. Eu lembro que uma vez eu comentei para uma pessoa sobre esse processo, esse trabalho que o inimigo faz na vida das pessoas. E sobre a necessidade de nós não pararmos de pregar, de falar do evangelho, de falar daquilo que Deus de fato pode fazer em nossas vidas, na vida dessas pessoas. E eu lembro que eu comentei para essa pessoa que quando o inimigo mexe comigo, quando ele vem mexer comigo, para mim não tem problema. Porque eu sei, e graças a Deus por isso, eu sei quem ele é, e eu sei que se eu me manter firme, ele não vai poder fazer nada. Ele não vai poder fazer nada. Mas quando eu vejo ele trabalhando na vida de alguém, fazendo algo na vida de alguém, e eu não consigo controlar a vida dessa pessoa, isso mexe muito comigo. Pelo fato de querer o bem daquela pessoa, de você ir lá, faz assim, faz de tal maneira, para com isso, começa a fazer isso, aí você olha no outro dia para aquela pessoa, o inimigo está lá bagunçando. Você já me respondeu isso uma outra vez, e por isso que eu estou perguntando, porque essa característica é a característica de um coração pastoral, um coração que quer cuidar, quer salvar. A Bíblia deixa claro que pessoas que têm esse sentimento realmente amam almas. E hoje em dia a gente está vivendo uma crise de identidade pastoral tão grande. Ontem eu peguei uma pessoa no trabalho e ela virou para mim e falou assim, o que o senhor acha dos pastores de hoje? Né? E uma outra disse para mim assim, eu odeio igreja. Minha mãe me deixava sem comer. Meu pai, racionando comida por causa da igreja deles. Que eles aprenderam a ser assim, natureba e tal. Então, assim, por que eu perguntei? Porque o diabo hoje tem destruído a imagem do pastor. A imagem de um coração pastoral. E quando eu vejo você falar isso, que eu já vi outras vezes, eu vejo verdade no que você diz, que você é assim. Então, você que está assistindo a gente, tem pastores que amam a sua alma. Tem pastores que amam a sua vida. Ainda existem homens de Deus que estão separados por Deus para cuidar de você.
Para a gente caminhar para o final, porque a gente tem que fazer mais outros episódios, tem mais outras histórias legais, né, para a gente contar, histórias de testemunho, histórias legais também. Eu queria que você falasse um pouquinho. Hoje você, na nossa igreja, cuida das casas de paz. Sim. Começou meio devagar, a gente teve o processo de ensinamento, demorou um tempo, e agora, essa semana, já tem 4 ou 5 casas para estourar aí. Isso. E isso é um resultado, porque eu já disse que isso vai estourar, e a gente vai ter aqui 200 casas de paz brincando. Eu creio. E Deus, quando você veio para cá, eu te disse que Deus tinha trazido você para cuidar disso, porque realmente é o teu coração. Você é um pastor, de verdade. Tem gente que tem o título de pastor, mas é evangelista, é profeta, é apóstolo, não sabe. Mas você é mestre, você é pastor. É um negócio... Eu vejo isso em você de verdade. Não é só porque eu gosto de você, mas porque eu vejo mesmo. Então, assim, fala um pouquinho da Casa de Paz, como tem sido essa experiência para você. Você sempre gostou de fazer culto nos lares, sempre teve esse chamado. Mas como está sendo essa experiência de ter um pastor chato ficar pegando no seu pé, vai por aqui, vai por ali, te enchendo a paciência? Como tem sido essa experiência de, inclusive, incluir os outros da nossa igreja que não têm essa habilidade nesse processo? Sim. E convidar alguém que quiser uma Casa de Paz? Como que você está vendo isso na sua vida? Na verdade, assim, a Casa de Paz é algo que eu já trabalhava antes. Nós trabalhávamos como culto no lar. A Casa de Paz é Sim. um projeto da Mensageiros e que é um projeto maravilhoso em relação a esse processo das aulas, dos cursos, para a gente se adequar àquilo que é o projeto da igreja, aquilo que é a vontade de Deus para a igreja. Foi um processo maravilhoso, onde eu estou aprendendo, é claro. Isso é um processo que você vai aprender todos os dias. E em relação às casas de paz, eu acho que talvez o contato com as pessoas, isso eu gosto muito. Aquela senhorinha contando que aconteceu não sei o quê, que ela tá devendo isso, que aconteceu não sei o quê com o filho dela, e você vai lá e dá um abraço e fala. Então isso mexe muito comigo. Quando nós falamos de culto nos lares, de casas de paz, desses trabalhos, e de fato é algo que apaga da cabeça das pessoas essa história de que o pastor não presta, de que a igreja é para poder roubar, Os que milagres só quer parece o que seu se dinheiro. manifestam mais, né? Parece. Sim, com certeza. Porque normalmente, quando essas pessoas aceitam que alguém vai lá para poder fazer essa casa de paz, normalmente está passando por um processo difícil. Grande parte dessas pessoas nem gosta de crente. E em alguns momentos elas estão certas. Nem sempre elas estão erradas. Elas tiveram um motivo para isso. E o nosso papel é justamente isso. É tirar essa imagem do mau pastor. E não é que ele não existe. Existem sim pessoas se fantasiadas de pastor. E nós sabemos que são lobos, é verdade. Mas nós precisamos, de alguma forma, ir aos poucos apagando essa história de que todos são. De que toda a igreja quer o dinheiro. Não é verdade. Não é verdade, porque nós conhecemos o nosso trabalho. E quando nós conhecemos o nosso trabalho, nós entendemos de fato aquilo que é a vontade de Deus, nós entendemos que, por mais que o processo é lento, mas nós precisamos dar continuidade nele, esse processo de entrar dentro do lar. E aí, às vezes, tem alguém precisando de um milagre, e você vai orar junto com aquela pessoa, e o milagre vai acontecer, pessoas precisando de ajuda espiritual, financeira, e a igreja vai lá e faz esse trabalho, automaticamente a mentalidade dessas pessoas vão sendo mudada, vão sendo Aleluia. moldada. E quando isso acontece, essas pessoas às vezes alcança mais vidas do que nós, porque ela vai propagar ali na sua vizinhança, ó, veio A uma própria pessoa... vida da pessoa já é um testemunho. Exatamente, vai falar, ó, veio fulano aqui, ó, lá da igreja Mensageiros, e fez isso, e aconteceu isso, e agora a minha vida tá assim, e aquilo vai criando um desejo no coração da outra, não, mas eu preciso disso também. Ó, você tem um contato aí daquele pastorzinho lá, de fulano, de não sei quem, eu queria um culto aqui também, uma oração na minha casa, e isso vai aumentando Sim. gradativamente. E, de certa forma, nós vamos tirando da mente dessas pessoas essa história de que todos os pastores são iguais. Verdade. De que todas as igrejas só quer o dinheiro. Eu Sim. lembro que quando eu ainda não era pastor, eu fui chamado de ladrão. Parei o meu carro em frente à igreja, fui descer para fazer ensaio com os jovens, passou 2 mulheres, e um olhou para a outra e falou, tá vendo o tamanhozinho da igreja? E olha o carro do pastor.
Nem E eu sabia, nem tinha era empresa que pastor. trabalhava 24 horas por dia. Naquele momento, o desejo meu era chamar ela e falar assim: não, eu não sou pastor, eu trabalho, meu trabalho é isso. Mas na hora eu comecei a dar risada. E Sabe ali eu quem é, né? descansei, eu fiquei em paz. Porque ali, muito pelo contrário, eu ajudava, Sim, é manter a igreja. entendeu? Então, infelizmente, acontece nessas vidas, nessas pessoas, esses pensamentos. E muitos deles têm os motivos. E são pessoas que eu gosto de trabalhar. Essas pessoas que não gostam de crente, que está afastado porque aconteceu alguma coisa dentro da Mais igreja. uma característica do coração pastoral: pegar a ovelha no colo e curar. Quando Só eu, pastor gosta disso, cara. quando eu fico Apóstolo não sabendo, gosta, profeta não gosta. O profeta já aponta logo o dedo. O evangelista já começa a dizer que vai para o inferno. O mestre quer ensinar, quer botar na cabeça. O pastor não. O pastor não quer saber de nada. O pastor quer pegar no colo, então eu gosto. tirar as feridinhas, deixar ela. É isso. Você é um pastor nato, cara. Eu Isso é maravilhoso ver isso. lembro que conversando com o próprio Josevan, falando sobre o culto de sexta-feira, sobre organizar as equipes e tal, eu falei, ó, os 3 primeiros cultos eu preciso estar lá. Independente das outras casas de paz que eu vou, pelo menos os 3 primeiros cultos eu preciso estar lá, porque essa mulher passa por um processo onde esse processo eu me dou muito bem neles. E aí, a hora que eu fizer esse processo, aí eu acredito que a gente pega uma equipe, coloca para dar E vai funcionar. continuidade. Então, são pessoas que eu gosto de trabalhar. Talvez por vivência minha, por dificuldades que eu já tive, e de certa forma eu consigo, de alguma forma, apagar isso da mente dessas pessoas. Então, É a graça do pastor. é um público que eu gosto. É a graça de Deus do pastor. Seu ministério pastoral é real. É difícil. Eu tive um pastor, pastor Gerson Cruz, que hoje é pastor em Feira Santana, que é você. Assim, é impressionante como mais identifica. Bom, gente, tá muito bom, mas eu vou fazer só o bate-bola com ele aqui um rapidinho, que é um quadro novo que eu tô pensando na minha cabeça. Eu vou pegar ele como cobaia hoje, Vixe. para você pegar esse. Algumas perguntas que você responde com uma palavra. Maior alegria, Jesus. maior tristeza, Maior tristeza. Decepção. sinônimo de sucesso, Visão. igreja, Igreja. Eu estou tentando procurar a palavra certa. Eu vou colocar como alimento, porque é aquilo que você precisa. Quando você está dentro da igreja, você extrai da igreja o alimento que você vai ter aí para a semana toda. louvor, Para mim, paixão. texto Louvor. bíblico, Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Talvez eu ainda não viva de fato isso, mas todas as vezes que a minha mente tenta, eu lembro dele. sonho ministerial, Vidas, sonho pessoal, família, lugar onde não conheceu, que queria conhecer, Estados Unidos, lugar onde conheceu que não esquece, Porto Alegre, legal, Porto Alegre, interessante, nada a ver com baiano, mas muito, muito, muito interessante. Agora, um pouco mais polêmico, política, necessidade, cristão na política, mais necessário ainda, Silas Malafaia, Silas Malafaia. Para mim, um grande homem. Tem as minhas, ressalvas, sim, um outro grande líder que você admira. Marcos Feliciano. Ficamos por aqui com estas perguntas e respostas
e com esses testemunhos extraordinários. E você que acompanha a gente já sabe, aqui no Nutiuscast, não sou eu que encerro, quem encerra é o nosso convidado com uma palavra direcionada para a sua vida, para abençoar você. Mas eu quero lembrar você uma coisa simples, muito simples. Fé é a única coisa que você precisa para encontrar aquele que está procurando você, que é Deus. Entenda com esses testemunhos. As suas dificuldades, os seus desafios não foram para humilhar você, foi para evidenciar o grande milagre que Deus pode fazer em você e através de você. Deus te abençoe, fico aqui mais um episódio no Nutiuscast. Te agradeço demais por ter estado conosco e o nosso convidado vai dizer para você aquela palavra para você guardar no seu coração. Eu vou continuar na fé, porque através da fé nós podemos todas as coisas. Talvez você esteja hoje com a sua fé abalada, talvez você está afastado por falta de fé ou por conta de algo que você ouviu dentro da igreja. Mas lembre-se sempre, sempre terá alguém para direcionar a sua vida através do Senhor. Sempre terá uma palavra de Deus para te trazer ânimo. Mas também é verdade que essa fé que ainda existe, por mais que ela seja pequena, ainda que seja como um grão de mostarda, como diz a palavra do Senhor, mas quando nós a usamos, quando nós a praticamos, tudo muda, tudo é transformado. Por isso que a palavra do Senhor diz que se a nossa fé for do tamanho do grão de mostarda e olhar para o monte e dizer para ele, lança-te daqui para o mar, assim vai acontecer. Então, não desanime porque você teve a sua vida abalada por algo que aconteceu dentro da igreja, ou no seu trabalho, ou por conta daquilo que você ouve todos os dias, porque no nosso dia a dia, às vezes, pessoas que estão à nossa volta lançam em nossos ouvidos muitas palavras negativas para nos jogar para baixo. Mas lembre-se sempre, se você começar a praticar essa sua fé, por menor que ela seja, quando eu digo praticar, você receber de Deus uma direção e fazer segundo aquilo que Deus te ordenou, tenha certeza de uma coisa, vai acontecer. Aleluia. Porque fé é isso. Não estamos enxergando, mas estamos crendo de que vai acontecer. Porque este é o Deus que nós servimos. Amém? Guarda isso no seu coração. Muito Glória a bom. Deus. Muito